Pois é, triste demais até, né? Porque foi uma morte. Minutos antes do próprio casamento, a enfermeira Jéssica Victor Guedes, de 30 anos, nova, né? Passou mal e logo depois faleceu no Hospital de São Paulo. A causa da morte foi eclâmpsia, um susto por algo tão tragicamente inesperado. Ela estava grávida, passou mal e morreu no dia do casamento. Os médicos conseguiram salvar o bebê e o caso emocionou todo o Brasil. Uma noiva feliz, à espera do momento mais especial da vida dela. Casar e ser mãe era o maior sonho dela. Ao lado das amigas, ela se prepara para o grande dia e exibe com carinho a barriguinha de 6 meses de gestação. Esses são os últimos registros da enfermeira Jéssica Victor Guedes, de 30 anos. Tá feliz? Tô. O amor de infância do tenente Flávio Gonçalves. Eu sempre tive uma admiração, né, de adolescente por ela, sempre fui muito afim dela. Ela era uma menina muito bonita, né, cabelo liso, magrinha e tal. Só que ela nunca me dava bola, né? O namoro só aconteceu anos depois, a melhor época da vida de Flávio. Foi 7 anos incríveis. Incríveis, de muito amor, ensinamento, compreensão. Sentimentos que hoje se resumem à saudade. No último dia 15, o tenente viu a própria vida virar de cabeça para baixo. Era o dia do tão aguardado casamento. Flávio conta que passou a tarde organizando o buffet para que nada saísse errado. Ela estava no salão, eu estava tomando conta da festa, que estava tudo do jeito que ela queria. Estava lindo. A festa aconteceria neste clube da Zona Norte de São Paulo, destinado a militares. Jéssica e Flávio estavam prestes a realizar um sonho. Durante a preparação da noiva para esse momento tão esperado, vieram os primeiros sinais de que algo estava errado. Jéssica não se sentia bem. E ao chegar no local da cerimônia religiosa, a gravidade do que parecia ser apenas um mal-estar veio à tona. Ela desmaiou na porta da igreja. Foi socorrida por familiares e por Flávio, que abandonou o altar. Eu desci correndo, abri a porta do carro, ela estava desmaiada com a cunhada dela. E eu falei, amor, eu tô aqui já verificando o pulso radial dela, já verificando a respiração dela, abrindo as vias aéreas dela. Chegou a pulso de 21 por 15. Flávio ainda conseguiu falar com Jéssica. Eu falando com ela, amor, eu tô aqui, amor, eu tô aqui. Falei, ela, tá bom. Ela não abriu o olho. Mas ela te respondia? Mas ela me respondia. Foi, o que você tá sentindo? Ela falou, tô com dor na nuca. A equipe do grupo de resgate foi acionada. Quando os bombeiros chegaram, Jéssica já estava inconsciente. Começou a entrar em convulsão. Nossa, foi terrível. Terrível. A convulsão na gravidez é chamada de eclâmpsia, uma complicação gravíssima. Cerca de 64 mulheres morrem a cada 100 mil nascimentos. Um número bem acima da meta da Organização das Nações Unidas, que é de 30 mortes para cada 100 mil nascimentos. Não se sabe ao certo o que provoca a pré-eclâmpsia, apenas que a doença pode aparecer tanto na gestação quanto no pós-parto. Tão triste, né? E aí, como entender mais, então, sobre a eclâmpsia? Diante dessa história que comoveu, chama muito a atenção. Para isso, eu converso agora, então, está aqui no estúdio a médica especialista, doutora Paula Lima. Muito obrigada pela vinda aqui, primeiramente, doutora. Imagina, boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos os espectadores. Bom, só deixa eu avisar antes aqui, ó, que quem está assistindo pode, inclusive, compartilhar desse assunto com a gente, pode enviar alguma pergunta, participar pelo nosso número do WhatsApp, 988846107. O que chamou-lhe a atenção muito, doutora, é o fato do casamento, aquele momento. Isso pode ter ajudado? Com certeza, Sabrina. O fato de ser o dia do casamento dela, um momento de tanta emoção, um momento de tanta ansiedade, tão esperado por ela, pode ter mascarado alguns sintomas que ela tenha tido ao longo do dia, que ela pode ter levado mais para um lado de ansiedade relacionado ao dia do casamento e não ter prestado atenção que esses sintomas poderiam estar relacionados a um quadro já de pico hipertensivo com risco de eclâmpsia, que foi o que acabou acontecendo. É possível diagnosticar, saber a origem do eclâmpsia, então, durante a gravidez, ou pode ser, às vezes, um momento único como foi esse?
Então, a pré-eclâmpsia e eclâmpsia é um quadro que ele começa na gestação geralmente a partir das 20 semanas, os primeiros sintomas, e pode acontecer até 42 dias pós-parto. Então, não é um quadro só relacionado à gestação, mas também aos primeiros dias pós-parto. E ele se caracteriza, na grande maioria das vezes, por uma elevação da pressão arterial, acima de 140 por 90, em mais de uma medida, mas nem sempre as pacientes abrem o quadro com a pressão alta. Algumas pacientes são assintomáticas do parte do pico hipertensivo e apresentam alguns sintomas indiretos, que é por isso a importância do pré-natal, porque é através desses sintomas indiretos que o médico que está acompanhando a paciente vai começar a ficar em alerta para que ela tenha um risco de desenvolvimento dessa doença. Então, pacientes que ganham mais de 1 quilo por semana, pacientes que têm dores de cabeça persistente, principalmente na região da nuca, que não melhoram com medicamento, que têm alteração da visão, borramento ou sensação de luz piscando na visão o tempo todo, inchaço principalmente nas mãos ou no rosto, estão relacionados a isso. Pacientes com dor na região do estômago que se irradia para as costas e vômitos e náuseas que permanecem após os 3 meses da gestação. Essas dores já podem ser algum dos sinais, então? Já podem ser alguns sinais que já deixam a gente mais em alerta. Costuma-se dizer que uma gravidez nunca é igual a outra. Exato. Uma gravidez pode apresentar e outra não? Pode. E independe se uma foi antes, outra ou depois? Pode. Os fatores de risco, a eclâmpsia ela é uma doença que ela é multifatorial. Ela tem algumas características que ainda estão em estudo da parte genética, por alteração do fluxo de sangue. Sabe-se que ela se instala quando a placenta se forma e se adere na parede do útero. Nós temos algumas artérias na parede do útero que a gente chama de artérias espiraladas, que elas, quando tem a implantação placentária, elas fazem uma reação inflamatória. E essa reação inflamatória, o que é esperado durante a gestação é que os vasos se abram para o fluxo de sangue passar bem da mãe para o bebê. Quando essa reação não acontece de forma adequada, os vasos de sangue eles sofrem uma vasoconstrição, eles fecham e o fluxo não consegue passar de forma adequada para o bebê. Consequentemente, a pressão sobe para a mãe, né, e o bebê acaba recebendo um fluxo de sangue menor, podendo ter restrição de crescimento e às vezes indo a óbito intraútero. Então, isso é um dos sinais, né? Histórico familiar de hipertensão, então, pacientes que tiveram mãe ou irmãs que tiveram histórico de pré-eclâmpsia, gestantes que já tiveram pré-eclâmpsia na primeira gestação, mulheres que às vezes tiveram 2 ou 3 gestações anteriores tranquilas, mas que mudaram de parceiro e agora estão tendo um filho de um novo parceiro, tem um risco maior, gestantes gemelares, mulheres que têm histórico de pressão alta, diabetes, problemas relacionados à parte circulatória, trombose, tudo isso pode gerar um quadro de pré-eclâmpsia. Então, às vezes, dizer que eu sempre tive um hábito de vida saudável e por que apareceu durante a gestação? Não quer dizer, pode ter o fator hereditário aí em jogo, né? Sim, com certeza. A gente viu pelo exemplo da reportagem que a Jéssica era uma paciente que, pelas fotos, ela era uma paciente magra, não tinha nenhum... Nova, exatamente, 30 anos de idade, não tinha nenhum fator inicialmente que pudesse fazer se suspeitar, né? Até em algumas reportagens que passaram sobre isso, o marido comentou em outras entrevistas, até na revista Crescer saiu, que ela começou a apresentar algumas alterações no bebê na semana anterior ao casamento, no crescimento do bebê, mas em nenhum momento na pressão arterial dela. Então, é por isso que a gente precisa acompanhar essas gestantes sempre mais de perto e por isso a importância do pré-natal regular, as consultas inicialmente no pré-natal mensais, a partir do 7º mês a cada 15 dias, lá nos últimos meses semanais, para a gente estar sempre de olho na gestante, porque a alteração circulatória para todas as mulheres, porque a placenta, o fluxo de sangue durante toda a gestação muda, e isso precisa ser acompanhado bem de perto, porque pode acontecer às vezes lá no início da gestação, mas pode acontecer nas últimas semanas. Muito obrigada pelos esclarecimentos, viu, doutora? Obrigada demais pela sua presença aqui. Imagina, dá pra gente dizer que compartilhar em uma situação como essa, porque às vezes o problema vem, surge e não se sabe de que maneira fazer, conduzir, e é com uma especialista que a gente consegue ter essa condução adequada. E o grande recado é esse, né? O pré-natal e conversar com o seu médico sempre, né, doutora? Com certeza. E lembrando que a pré-eclâmpsia é uma doença que ela mata a nível mundial 76 mil mulheres por ano. Nós temos uma imagem até para falar um pouquinho dessa arte, rapidinho. Isso. Dá tempo aí, ó. Então, ela afeta de 8 a 10% das mulheres a nível mundial, né? É a principal causa de morte das gestantes hoje a nível mundial. Então, pega desde mulheres de países com uma condição social mais baixa até mulheres de países de primeiro mundo. Se a gente for fazer o cálculo, são praticamente 209 mulheres que morrem por dia
durante o ano por pré-eclâmpsia. E as maiores causas de morte que a gente tem, então os maiores índices são na América Latina, na África e na Ásia. E ela é responsável por 20% das internações em UTI neonatal por prematuridade dos bebês. Ou seja, mãe e filho, né, que tem que ter esse cuidado durante a gestação. Sim, com certeza. E há 2 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, estabeleceu o dia 22 de maio como um dia de prevenção a nível mundial para pré-eclâmpsia. É o dia que a gente chama de nível de alerta. Então, é um dia que a gente faz uma campanha com todas as gestantes no pré-natal, tenta esclarecer, deixar bem claro para elas o risco disso e a necessidade do acompanhamento. E é necessário mesmo. Obrigada mais uma vez, viu, doutora, pelos esclarecimentos. Imagina, Uma ótima tarde. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada.